Olá, sou o professor Idelfrânio, mais uma vez aqui no Física Marginal para mais um vídeo de divulgação científica, para contar mais uma história bacana de coisas que as pessoas fazem por aí se utilizando da física. Lembrando que se é a tua primeira vez aqui no canal, acompanha as redes sociais da gente, todas elas, /Física Marginal. Coisa aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também o perfil no LinkedIn, só que lá no LinkedIn é Idelfrânio Moreira. E aí o que é a história que eu quero contar hoje? Dá uma olhada nesses dois livros, Explicando Física e Usando Energia. Agora, em física, muita gente diz que a física para mim parece grego. E imagina que fosse grego mesmo, entre aspas. Imagina que você pegasse um livro de física numa língua que você não entende, que você não consegue ler, mas que você soubesse ou intuísse ou entendesse que naquele livro tem um conhecimento que você precisa dele. É uma necessidade. Estou contando a história de um camarada chamado William Kankwamba, que foi que esse garoto teve que aprontar. Ele morava à época, quando tinha 14 anos, no Malawi, num local onde não tinha rede de distribuição de energia elétrica. Então não tinha bomba para o processo de irrigação, eles viviam de plantio. À noite, quando ficava escuro, não tinha uma lâmpada acesa em casa, então tinha que dormir cedo. Isso são relatos dele próprio, tá? E não tinha sequer um rádio para que a família conseguisse dançar em torno do rádio. E aí um dia ele esbarrou com aqueles livros lá que eu te mostrei. O detalhe é que os livros em inglês, e ele não sabia ler em inglês. Mas ele tinha visto um camarada pedalando uma bicicleta, daquelas bicicletas que tem um dínamo, o farolzinho lá na frente. E aí, quanto mais o cara pedalava, mais intensa ficava a luzinha. E aí, então, ele pensou, se eu conseguisse, com um sistema desse, eu conseguiria acender uma lâmpada em casa. Se eu conseguir fazer acender uma lâmpada em casa, eu consigo fazer funcionar um rádio, eu consigo fazer funcionar uma bomba para irrigar a plantação do meu pai. E aí, então, ele se agarrou com aqueles livros, que além de serem de física, que para muita gente a famigerada física, era numa linguagem que ele não conseguia ler. E aí, então, aprendeu indução eletromagnética, os princípios de eletrodinâmica. E isso aí que você está vendo é o que ele conseguiu construir. É um aerogerador que ele fez na vila onde ele morava, utilizando equipamentos de sucata. E inclusive o princípio da bicicleta. O que é a lógica? A lógica é que você vai transformar energia eólica em energia elétrica. Isso é uma foto da casa dele, do primeiro aerogerador que foi construído. Então, repara, você tem as pás e tem o dínamo e é isso que vai fazer funcionar as coisas na casa. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de física básica, transformação de energia. Nesse caso, aproveitar a energia eólica para transformar em energia elétrica. Agora vamos entender. Energia eólica significa a energia proveniente dos ventos. E o que é a definição de vento? Vento é o ar em movimento. E se o ar está em movimento, ele acaba colidindo com as pás do aerogerador. E toda colisão exerce força. Então repara, e essa imagem está mostrando pás de aerogeradores e aí desses profissionais. E eu fiz questão, eu escolhi bem essa imagem, porque olha o tamanho desses técnicos e olha o tamanho dessas pás. Evidentemente, quanto maiores são as pás, então maior a área de contato com o ar. Então, maior a força também exercida, maior a quantidade de energia eólica transformada em energia elétrica. E é bacana porque isso é uma das coisas que no relato do William ele comenta, que ele tinha a noção de que se ele colocasse mais pás, então ele até no relato dele ele diz que propôs uma melhoria no projeto que ele viu no livro. Porque no livro tinha um aerogerador com 3 pás e você viu na foto que ele utilizou 4 pás. Então usar uma maior quantidade de pás, assim como usar pás maiores, tem uma física por trás. Você está captando mais vento, digamos assim, significa dizer que você está entrando em contato com mais moléculas do ar. Mais moléculas, mais colisões, mais força, mais impulso, mais energia eólica. Mais energia eólica entrando, mais energia elétrica saindo. Agora,
Pera, do que a gente está falando então? A gente está falando da capacidade de excitar um gerador eletromagnético. É como as lanternas, não sei se você já viu dessas. Uma vez quando meu filho era pequeno, eu comprei uma lanterna dessa e ele estava mostrando para um amiguinho dele, eram crianças, e ele dizendo, olha, o meu pai comprou uma lanterna muito bacana, é uma lanterna sem energia. Não é uma lanterna sem energia, é uma lanterna sem pilha. Mas como é que essas lanternas funcionam? Você agita a lanterna e ela passa horas acesa. Quando você olha para dentro da lanterna, ela tem uma bobina, então é um fio condutor enrolado e solto lá dentro tem um ímã. E quando o ímã se movimenta perto da bobina, põe os elétrons livres em movimento. Isso é indução eletromagnética. Lembra do conceito de elétron livre? Você tem na estrutura do átomo os elétrons em redor. O elétron que está mais próximo do núcleo está muito bem agarrado, mas o elétron que está lá longe, aquele que está afastado, a força sobre ele é menor. Então ele às vezes tem a capacidade de se soltar nos materiais condutores. É isso que acontece na bobina. Então os condutores elétricos têm elétrons livres disponíveis. Se você consegue colocar eles para andar, então você induz uma corrente elétrica. Você pode fazer isso utilizando-se da indução eletromagnética, movimentando um ímã perto do fio. É isso que um aerogerador faz. Agora, percebe então o que é que eu estou falando? Uma coisa é você dizer que o garoto aprendeu indução eletromagnética, teve a perspicácia de, utilizando materiais simples, sucata, construir um aerogerador. Mas além de tudo isso, e agora além de relatar a façanha, eu quero falar como professor. A gente está falando de o que me toca na história é um garoto de 14 anos que queria resolver um problema que era importante para ele e para a família. Ele viu na ciência uma saída, mas tinha uma barreira. Era física escrita numa língua que ele não entendia. Então, querendo ou não, isso é uma coisa para se refletir. Se ela está escrita na nossa língua e as pessoas acham difícil, imagina se isso é escrito em outra linguagem. Num determinado momento do relato, ele fala como é que ele fazia para interpretar. Ele ia à biblioteca onde ele achou os livros, aquela foto que eu mostrei no início, são os 2 livros que de fato ele usou. Então ele olhava, folheava o livro, encontrava a figura que ele queria, que a figura você é capaz de interpretar, então via o aerogerador, via a bicicleta com o dínamo, olhava para a legenda, então procurava as palavras iguais no texto. E aí ele marcava a frase acima e a frase abaixo igual que estava na legenda. E ia no dicionário palavra por palavra. Então a gente está falando de aprender física, aprender indução eletromagnética numa outra língua que não é a sua língua natural. É de fato uma história que merece ser contada e tem uma física marginal muito bacana aí. E talvez você já tenha visto essa história sem saber que tem todo esse pano de fundo. Porque a gente acompanha a Netflix, né? Então, uma época dessa, tinha muita gente me dizendo, pô, tem um filme novo na Netflix, tu tem que assistir, que é a tua cara, que é O Menino que Descobriu o Vento. Então, não sei se você já não viu o filme, mas fica a dica aí, é importante de ver. Mas vou além. O filme é a ficção baseada na história. Quer ver o cara falar? Você vai lá no site do TED, ted.com, e vai colocar William Kankwamba, tá aparecendo o nome aí. E ainda tem uma coisa ainda mais impressionante. Você vai encontrar 2 TED dele lá. Tem a primeira de 2007, quando ele mal conseguia falar em inglês. E aí então o Chris Anderson entra no... Ele responde, foi a primeira TED a que eu assisti, e olha que eu assisto TED pra caramba, onde era uma entrevista e não uma palestra. Você via o desconforto dele em responder as perguntas e que ele tinha memorizado aquele texto. E aí depois ele faz uma nova TED, 2 anos depois, em 2009, onde ele começa dizendo, eu vim aqui em 2007 e o meu inglês não era suficiente para falar. Mas agora ele já estudava numa faculdade, fazendo engenharia, e agora já estava com o inglês perfeito. Então, além de tudo, uma história de superação de vida aí. E acabou que lá no local, no Malawi, isso virou um projeto e muitos aerogeradores foram construídos e isso beneficiou a comunidade inteira. Então, ciência feita por gente comum, é uma coisa que eu costumo combater sempre quando se diz, mas é um gênio. É tão gênio quanto qualquer um de nós.
mas ele fez. Ciência é busca pelo conhecimento. Então você tem uma necessidade e você consegue resolver isso com conhecimento. Pode ser mais difícil de adquirir o conhecimento, mas é busca pelo conhecimento. E lembrando que isso daí também lembra sempre para a gente a Agenda 2030, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável do Mundo, e a gente está falando de uma física que ajuda alguns desses objetivos aí. Então, por exemplo, numa situação como essa, a gente está falando de erradicação da pobreza. Tem um salto aí. O conhecimento pode me tirar da pobreza. Você tem vários exemplos, a gente já contou alguns aqui no canal e você encontra outros. Eu tenho certeza que você sabe alguma também, alguma história bacana. Aqueles lances de porque o fulano que era da rua e pegou o livro e estudou e entrou para a faculdade. Porque o pai e a mãe não tinham condição e o menino estudou e entrou para a faculdade, fez medicina e agora vai atuar como doutor. O conhecimento pode tirar as pessoas da pobreza. E não necessariamente o indivíduo, mas ele pode me fazer produzir algo que ajude as outras pessoas. Então, inevitavelmente está ligado. Fome zero e agricultura sustentável. A gente tem um exemplo aí que foi o que eu contei nesse vídeo. Energia acessível e limpa, isso é uma coisa que a gente precisa buscar, então é uma coisa que a física pode contribuir. No objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então muita coisa pode ser construída nesse sentido. Ação contra a mudança global do clima. Então cada vez que a gente propõe uma ação sustentável, a gente está contribuindo nesse sentido também e é importante, tá? Então esse foi mais um vídeo para falar de mais uma história bacana de alguém que usou física, talvez até mesmo sem saber que estava usando física. Então fica ligado e se você não tá vindo pela primeira vez no canal, percebe os outros vídeos, vai lá na playlist. A gente, se tem alguma história bacana que você sabe ou que você viu, manda para mim. Dá um joinha aí no vídeo, deixa o teu comentário aí embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aperta o sininho de notificação, porque então toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e não perde nenhum. E se tiver uma história bacana de alguém que usou física para resolver algum problema, para alguma intervenção artística, alguma coisa que vale a pena a gente falar, a física que tem por trás, manda para a gente aqui. E acompanha nas redes sociais, que você vai encontrar muito material extra em relação a essas coisas aqui. Bacana? Valeu!